Uma alegria mais uma vez estarmos aqui na Casa Leão Denis, nessa quinta-feira, dia 28 de junho, 20 horas da noite. E nós estamos trazendo para a reflexão do Evangelho de hoje o tema "Muitos serão os chamados". Isso faz parte do capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é "Muitos são chamados e poucos serão escolhidos". Esse capítulo fala da parábola da festa de núpcias ou as bodas do filho do rei. Jesus, nessa palavra, nos ensina dizendo: o reino dos céus é semelhante a um rei que, desejando fazer as bodas de seu filho, mandou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas eles se recusaram a ir. Não satisfeito, o rei enviou novamente outros servos, e agora com este recado aos seus convidados: o meu banquete já está pronto, os meus touros e animais cevados já estão mortos, e tudo já está pronto. Vinde todos às bodas de meu filho. Mas os convidados, mais uma vez, novamente, recusaram, desprezaram o convite do nosso rei. E se foram? Um foi para a sua casa de campo, o outro foi atrás de seus negócios, e outros fizeram pior ainda, pois lançaram mão daqueles servos que os convidaram, e depois de haverem humilhado, ultrajado, e de haverem também o torturado, por final o mataram. O rei, ao saber disso, ficou muito indignado. Ele se irou e fez marchar seus exércitos e acabou com aqueles homicidas e incendiou até a sua cidade. Esse aspecto profético dessa parábola, ele se cumpriu. Quando da destruição de Jerusalém, no ano 70 depois de Jesus Cristo, quando os exércitos de Tito pilharam, roubaram e queimaram toda a cidade de Jerusalém. E continuando a parábola, o rei disse então aos seus servos: as bodas, com efeito, estão prontas e aparelhadas, mas os súditos que foram convidados não foram dignos de participarem do meu banquete. Ide para as praças e para as ruas, e a todos quantos achardes, convidai-os para as minhas bodas. Os servos, ao caminhar pelas ruas, convidaram a todos que acharam, sejam eles maus ou bons. E assim ficou cheio de convidados o salão do banquete de bodas. Entrou depois o rei no salão para ver como estavam e quem estava à mesa de convidados. E viu ali um homem que não estava vestido com a veste nupcial. E então disse-lhe o rei: amigo, como foi que entrastes aqui, não tendo a veste nupcial? Mas o convidado não respondeu. Então disse o rei aos seus ministros: atai-o os pés e as mãos, e lançai-o nas trevas exteriores, e aí haverá choro e ranger
de dentes. O convidado que aparece nessa festa de bodas sem o traje nupcial é uma representação clara do que Jesus chamou de falsos profetas. São aqueles que se vestem como se fossem pessoas do bem, aqueles que falam do bem, muitas vezes até com eloquência e com grande poder de convencimento, mas são meras palavras que não encontram eco nas suas ações. O falso profeta tem apenas a aparência do bem, mas não é verdadeiramente bom. São pessoas oportunistas, bajuladoras, pessoas que não têm o menor escrúpulo em traficar até com a fé, ou até de realizar negócios escusos, pilhar pessoas, fazendo tudo isso para ter uma posição de destaque, fazendo tudo isso para ter poder. Mas vamos traduzir essa parábola para podermos entendê-la melhor ainda. O reino dos céus. O reino dos céus nada mais é do que o paraíso, do que a felicidade, que tem tudo a ver, ou que está representado na própria evolução do espírito. Porque só atingiremos o paraíso quando atingirmos a nossa própria evolução. Aí está a verdadeira felicidade. Bodas. Bodas indica casamento ou união, aliança. Então, bodas com Jesus, união com Jesus. O rei é Deus, o nosso Pai, o nosso Criador. O filho do rei, para quem as bodas foram preparadas, é óbvio, é Jesus. Outros servos, estes são os guardiões de outra categoria, mais aptos a lidar com diferentes diversidades culturais, ou seja, com diferentes povos, com diferentes tradições, com diferentes línguas. Processo semelhante ao ocorrido com o apóstolo Paulo de Tarso, na execução da sua missão junto aos gentios, junto aos romanos. As iguarias do banquete indicam o alimento espiritual, que são as lições do Evangelho de Jesus. São essas lições que alimentam o nosso espírito. O campo e o negócio são os interesses materiais e financeiros, são as necessidades prioritárias escolhidas pelos indivíduos que recusaram o convite. O ultraje e o homicídio indica a categoria de espíritos inferiores que cometem crimes e atentados graves quando são contrariados. Veste nupcial. Essa é a principal. Veste nupcial representa a sinceridade espiritual, o desprendimento das coisas materiais, condição necessária para fazer aliança com Jesus. Atai-o de pés e mãos. O que significa isso? Significa prendê-lo. Mas como que se prende alguém para que não se solte? Pela consciência. Atai-o de pés e mãos. Prendei-o pela consciência, pois dessa ninguém pode se livrar. Trevas e ranger de dentes. Isso são simbolismos.
que indicam as passagens que fazemos pelo umbral. E as reencarnações difíceis, decorrentes de más escolhas feitas pelo espírito reencarnante. São todas marcadas por dolorosas provações. Os servos são os enviados do Criador, são os guardiões planetários, são os primeiros profetas, como foi Isaías, por exemplo. Os enviados do rei, então, são os profetas que convidaram os judeus a seguir o caminho da verdadeira felicidade, nas cujas palavras foram poucas ouvidas, cujas advertências dos profetas foram desprezadas, e muitos deles foram mesmo massacrados, como os servos da parábola. Os convidados, os primeiros convidados são os judeus, que Deus havia chamado para o conhecimento da sua lei. Eram os intelectuais, os sacerdotes, os senhores da lei. Os convidados que deixaram de comparecer, alegando que tinham que cuidar dos seus campos e de seus negócios, representam as pessoas mundanas, que, absorvidas pelas coisas terrenas, mostram-se indiferentes para as coisas celestes, as coisas divinas. Os judeus foram os primeiros que praticaram publicamente o monoteísmo, ou seja, a crença no Deus único, monoteísmo. Foi a eles então que Deus transmitiu a sua lei, primeiro através de Moisés, depois através de Jesus. Mas os judeus, embora repelindo a idolatria e o paganismo é a crença em muitos deuses. Então, embora repelindo a idolatria e o paganismo, haviam negligenciado a lei moral, a lei de Jesus, para se dedicar às práticas rituais, ao culto exterior, como se, fazendo práticas rituais, cultos, homenagens a Deus, estaria cumprindo com o seu dever de fé. O mal chegara ao cúmulo. A nação Israel, dominada pelos romanos, estava esfacelada pelas facções, divididas pelas seitas. A própria incredulidade havia atingido até mesmo lá dentro do santuário. Foi então, nessa época de crise moral, crise religiosa, que Jesus apareceu. E ele foi enviado para chamar-nos à observação da lei e para abrir-lhes novamente horizontes da vida futura. Tendo sido os primeiros convidados, os judeus repeliam ao banquete da fé universal. Porém, quando ouviram as palavras do celeste Messias, Jesus, em vez de as acatarem, eles ainda o crucificaram. São eles que Jesus compara nessa parábola aos convidados que se negaram a comparecer ao banquete de núpcias. E acrescenta que o rei, vendo isso, mandou convidar a todos os que fossem encontrados nas ruas, fossem eles bons ou maus. Foi quando Jesus colocou todos os apóstolos para percorrerem o mundo, divulgando o seu evangelho, convidando a todos para o banquete celestial. No caso, os servos não deviam fazer nenhum tipo de pré-seleção,
deveriam convidar a todos, quer fossem eles bons ou maus, todos. Tal convite mostra que Deus deseja que todos se salvem, que todos tenham comunhão de fé com Jesus. Mas, mesmo todos nós tendo sido convidados, não basta apenas ser convidado. Não basta apenas dizer-se cristão. Nem tampouco sentar-se à mesa para participar do banquete celeste. É necessário, antes de tudo, e como condição expressa, vestir a túnica nupcial. Eis a condição para o paraíso, para se atingir a felicidade. Vestir a túnica nupcial. Sim. Vestir a túnica nupcial, ou seja, purificar o seu coração, praticar a lei segundo o Espírito. As vestes de núpcias representam a justiça de Deus, a justificação que Deus outorga àqueles que creem em Jesus. Vestir as vestes de núpcias implicava em deixar de lado a vestimenta do pecado e vestir-se de coração arrependido e da justiça divina. Os homens que em qualquer época morrerem sem essas vestes não poderão participar das bodas do herdeiro, pois ela é preparada somente para os santos e para os pecadores remidos. Para os santos e para os pecadores remidos. Para todos que morrem sem Cristo, há o imediato encaminhamento para o lugar onde há pranto e ranger de dentes. Vamos entender. Quando desencarnamos ou morremos, como muitos dizem, deixamos esse corpo físico e voltamos a usar somente o nosso corpo espiritual, ou seja, o nosso perispírito. Esse nosso corpo fluídico tem a capacidade de refletir tudo o que somos e tudo o que pensamos. A imagem do perispírito é como um livro aberto. Quando nós carregamos ainda na mente o orgulho, a vaidade, a ganância, a inveja, o ódio, a ira e tantos outros defeitos e vícios, o nosso perispírito estará espelhando tudo isso, mostrando que estamos vestidos inadequadamente para as festas de núpcias das bodas do Filho do Rei. Mas, entre todos os que ouvem a palavra divina, quão poucos são os que a entendem? E é pior ainda, quão poucos são os que a praticam? Quão poucos se tornam dignos de entrar no reino dos céus? Foi por isso que Jesus disse aquela frase: muitos serão chamados e poucos os escolhidos. Os escolhidos de Deus são aqueles que receberam o seu Filho como Salvador e deveriam mostrar que possuíam algo mais
algo mais do que apenas a boa vontade. Deveriam mostrar, sim, a firmeza, a retidão de caráter, a humildade, o espírito de sacrifício, a bondade, o amor ao próximo e tantas outras virtudes. Tais aspectos são esses que ornamentam a vestimenta nupcial. São eles que dão esplendor ao traje de núpcias. São eles que abrem as portas do paraíso celeste. Seria o convidado que aprendeu, de alguma forma, distinguir o bem do mal, independentemente do seu nível social ou intelectual. Os escolhidos são espíritos que aprendem com muito esforço, com muita persistência e humildade, a colocar em prática a lei do amor. O amor ao próximo e o amor a Deus. Aprende ainda a lei da justiça, onde aprende a não julgar e a esperar pela justiça divina. Aprende a lei da justiça, onde aprende a não julgar e a esperar pela justiça divina. Guardem isso, irmãos. Por fim, a lei de caridade, onde o respeito e a paciência e também a tolerância direcionam a sua convivência. Os escolhidos compreendem que com a vivência do amor e da caridade, os seus princípios passam a ser benevolência para com todos, indulgências para com as imperfeições e o perdão para as ofensas. Pela prática da justiça, ele respeita os direitos dos outros, medindo as suas ações pelo crivo desta sentença do Cristo, conhecida como a regra de ouro: fazei pelo próximo o que desejais que ele faça também por vós, porque esta é a lei e aí estão todos os profetas. Saibamos então que todos nós, sejamos portanto bons ou maus, todos nós, indiscriminadamente, fomos convidados por Deus para essa festa de núpcias ou para a bodas de seu Filho Jesus. Esta festa, essa comunhão com Jesus, é o que conhecemos como felicidade universal. E todos temos chance, todos temos a oportunidade de conseguir esta graça de Deus. Mas para isso, irmãos, temos que nos alimentar do banquete, que é o Evangelho de Jesus, onde nós, sorvendo as suas lições, onde obtivemos os seus ensinamentos, enriqueceremos o nosso tesouro espiritual, ornamentando o nosso perispírito com a prata da humildade, com o ouro do perdão, a esmeralda da paciência, o brilhante da caridade e o diamante do amor. Assim, a nossa veste nupcial estará divinamente pronta. E com isso, meus irmãos, certamente seremos um dos escolhidos. Pensando sobre tudo isso, e em como seria entre nós um dos escolhidos de Jesus, ou pensando
em como deveríamos ser para usarmos, entre aspas, a veste nupcial. Pesquisando sobre tudo isso, eu encontrei uma carta, redigida pela mente poética e sonhadora de Vinícius de Moraes. Carta essa endereçada ao seu grande amigo Tom Jobim, a qual ele diz assim: procura-se um amigo. Ele não precisa ser homem, basta ser humano. Basta ter sentimento e ter coração. Precisa saber falar e saber calar. Mas, sobretudo, precisa saber ouvir. Não precisa ser puro e nem totalmente impuro. Porém, não deve ser vulgar. Deve ter um ideal e precisa ter qualidades humanas. Sua principal meta deve ser a de ser amigo. Deve sentir piedade pelas pessoas tristes e ainda compreender a solidão. É necessário que ele goste de crianças e lastime as que não puderam nascer e também as que não puderam sobreviver. É necessário que goste dos mesmos gostos que eu, que se emocione quando for chamado de amigo, que saiba conversar sobre as coisas simples e as recordações da infância. Deve gostar da poesia, deve gostar dos pássaros, do sol e da lua, do canto dos ventos e também do murmúrio das brisas. Deve sentir um grande amor por alguém. Então, sentir a falta de não tê-lo. Deve amar ao próximo e respeitar a dor alheia. E deve, principalmente, gostar de si. E, acima de tudo, gostar de Deus. Que Deus nos abençoe.